Web TV do Espírito, nosso canal no YouTube, desde 2020. Doutrina e Arte Espírita. Inscreva-se. Boa noite. É um prazer estar aqui. A gente sempre tem muito orgulho, muita satisfação de vir a São Pedro, conversar, falar com vocês. A gente também agradece aí os internautas que estão conosco. Hoje nós vamos falar sobre um tema que a gente acredita que sempre existiu, mas hoje em dia se fala muito mais, que é o autismo, não é? E a gente vem trazer para vocês informação tanto da área da saúde, quanto também voltado para o que se tem na literatura sobre espiritismo e autismo. A gente recomenda no final dessa apresentação alguns livros, alguns vídeos de YouTube, alguns tipos de publicações que houveram, para que vocês também possam consultar e também ter mais a profundidade sobre esse tema. Essa posição aqui está ruim, tá boa? A gente começa então lembrando que não está passando. Não sei se a pilha saiu totalmente. Eu não desliguei aqui não. Perfeito. Então, a gente lembra que a expectativa da gestação, ela sempre é uma dor, uma surpresa, quando a gente tem limitações e conflitos que acompanham súbitas enfermidades. Então, durante o processo de que um casal concebe a ideia de que vai ter filhos, é natural que haja uma expectativa em cima disso. E muitas vezes, quando súbitas enfermidades aparecem, isso vem marcado pela existência por vir de alguma dependência, trazendo muitas vezes preocupação com o futuro. Então, quando um casal recebe um diagnóstico de que o filho tem autismo, isso traz um impacto muito grande, porque a preocupação, será que vai ter dependência de nós no futuro? Será que vai se conseguir participar da sociedade, vai ser incluído na sociedade? Então a gente percebe que isso precisa de ser falado nas casas espíritas, porque o acolhimento vem exatamente dessa proposta de se entender, afinal de contas, como é o processo do acolhimento que a gente pode trazer na casa espírita para os pais, para os familiares, para os amigos, para as pessoas que convivem com o autismo. E da mesma forma que nós temos vários tipos de situações que são formas de redenção, são formas de quitação de dívidas, o autismo também é uma manifestação que nos é trazida. A gente lembra de alguns sinais de alerta. A proposta não é aqui a gente fazer um treinamento sobre esta alteração, mas ausência de alguns tipos de relacionamentos que a gente só chama atenção para que as pessoas possam entender que é uma situação na qual existem pilares que mostram para nós a presença ou não do traço do espectro autista. Então não faz sentido uma popularização do conceito a fim de não trazer benefício. Então a gente também vai procurar mostrar para vocês que existe um limite entre o que é esperado e o que precisa de suporte. Esse termo não é novo, ele começa em 1911, quando a gente teve pela primeira publicação de um psiquiatra suíço chamado Eugene Bleuler, e ele usou essa palavra, ele foi quem cunhou a palavra do autismo para descrever sintomas em pessoas com esquizofrenia que tinham uma tendência a se isolarem dos outros indivíduos. Então aqui já começa um conceito muito importante. Não é um transtorno recente, foi diagnosticado o nome em 1911,
E uma das marcas que a gente percebe é exatamente o isolamento social. Então já fica aqui um conceito para a gente guardar. Mais à frente, em 1943, um outro psiquiatra de nome Leo Kanner, ele identificou já em 11 crianças a formação principal que a gente tem, que é o quê? É o problema da interação social e da comunicação social. Então aqui já ficou um pouco mais bem definido. Então o que é o traço autista? É quando há uma dificuldade de interação social e a comunicação social. Mais à frente a gente vê que isso continua e hoje a gente sabe que o autismo é um distúrbio complexo do desenvolvimento e do comportamento, mas não é uma doença. Todo tipo de transtorno ele é classificado num rol de transtornos chamado Código Internacional da Doença. Esse Código Internacional da Doença, ele internacionalmente é uma numeração que a gente precisa de classificar para quê? Para a pessoa ter direito à seguridade social, a um plano de saúde que possa, através desse código, saber o nível de suporte. Mas é muito importante que se entenda que, apesar de estar no código de doença, não é uma doença. Portanto, esse transtorno, ele hoje em dia ainda está em processo de definição. Eu vou mostrar para vocês que em poucos anos nós já tivemos 4 mudanças na classificação. Qual que é a importância disso? A importância disso é que a gente tem muita colocação, às vezes, na internet, que traz confusão. O objetivo aqui é mostrar para vocês que todos os profissionais da área de saúde estão unidos, são equipes multidisciplinares, médicos, psicólogos, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, todo tipo de equipe que pode nos trazer benefícios no enfrentamento do transtorno do espectro autista. O pilar deste conceito é, portanto, a dificuldade de comunicação social que traga prejuízo para as relações. Então, aquela pessoa que é tímida, ela não tem autismo. É diferente porque não trouxe prejuízo para a comunicação social. A partir do momento que há um funcionamento não é tão funcional, o funcionamento social foi prejudicado, a gente pode dizer que existe um prejuízo na comunicação social. A interação social, quando prejudicada, é diferente de uma pessoa que às vezes ele não quer ser popular, às vezes ele quer ficar com um grupo de pessoas que ele se identifica mais, e aí muitas vezes a gente vê que a interação social, quando ela é dificultada, quando ela não é funcional, quando há um prejuízo na relação, pode-se aí firmar um segundo pilar do autismo. E a imaginação social. Então o autista ele tem dificuldade de entender, por exemplo, você chegar e falar, hoje está chovendo canivetes. Ele não consegue entender esse tipo de imaginação social, ele vai imaginar exatamente ao pé da letra. Eu estou dando um exemplo chulo, mas que é mais fácil da gente entender do que a gente falar com um linguajar médico, que a ideia é exatamente que todos saiam daqui podendo ajudar ao próximo. O objetivo daqui não é a gente ter nenhum tipo de proposta diferente de que a partir desta nossa reunião de hoje a gente possa olhar o autismo com uma visão espírita e relacionada também à cultura, né? O autismo hoje ele está em alta como se fosse uma epidemia de necessidades, estatisticamente falando, 1 em cada 36 crianças nascidas está vindo com autismo. E aí, quando a gente coloca propositadamente essa coisa de uma epidemia, na verdade, é natural que quando a gente caminha para o mundo de regeneração, as provas venham mais dificultadas, como está aumentando os casos de câncer, de Alzheimer, de Parkinson, de diabetes, de obesidade, de hipertensão. Mas é fundamental a gente entender que esta epidemia, abre aspas, fecha aspas, na verdade é porque hoje a gente aprendeu a diagnosticar o autismo, a gente aprendeu a fazer o diagnóstico e a dar o suporte. Então, isto é importante se entender que provavelmente muitas alterações do transtorno social, da comunicação social, da imaginação social e da interação social do passado, que se dizia fulano é esquisito, fulano é diferente, fulano é fechado, fulano é sistemático,
ou muitas vezes foram tratados como esquizofrenia e, na verdade, era uma manifestação do transtorno do espectro autista. Eu gostaria de lembrar que, se alguém tiver alguma pergunta, as minhas apresentações elas não são engessadas. Os internautas, se quiserem mandar, nosso colega aqui interrompe um pouquinho, a gente responde. Se vocês em algum momento acharem que tem alguma pergunta, levanta a mão que a gente responde. Às vezes a sua dúvida vai ajudar a outra pessoa que aqui também está. A prevalência de autismo na classificação do Control Disease americano é exatamente que até 2023 essa projeção aqui foi aumentando, mas não é uma epidemia. Na verdade é porque a gente começou a se debruçar sobre o assunto e a fazer o diagnóstico. A gente até faz uma observação aqui que eu acho que é importante, que existe hoje uma corrente pedindo que se reestude essa estatística, porque na verdade ela é real, foi bem feita, mas ela é baseada no seguinte conceito: imagine que vamos fazer uma estatística de quem tem celular. Se você comparar com quem não tinha celular no passado, vai parecer que é uma epidemia de celular. O problema é que como é que você vai comparar dados de quando não se conhecia o autismo, quando agora se conhece o autismo? Então o ideal seria que se comparasse desde que o conceito foi distribuído para toda a população, dali para frente os dados serão mais sensíveis, mais fiéis, mais robustos. O diagnóstico é 4 vezes maior em meninos. Aqui também a gente tem que fazer uma abordagem. Essa estatística, ela existe, ela é real. Porém, a gente vai começar falando da parte científica. É muito comum que o menino seja muito mais cobrado do que a menina. Aquela menina mais quietinha, que fica ali tranquila, faz as coisas dela, no cantinho dela, que não tem muita interação social, não tem muita comunicação social, os pais cobram muito menos do que o menino, que tem que jogar bola, que tem que sair para brincar com os amigos, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Então, a cobrança social na nossa sociedade preconceituosa sobre o menino é muito maior do que sobre a menina. E por isso se fez muito mais diagnóstico de autismo em meninos que meninas. Então é importante a gente entender. Porém, a gente sabe que estatisticamente, eu não estou dizendo que não é maior a estatística em meninos, só estou explicando, né? E é importante a gente entender que ocorre tanto em meninos como em meninas. Isso é fundamental que se saia também com esse conceito. Agora, a gente sabe que os espíritos, eles reencarnam muitas vezes repetindo o sexo que tinham em encarnações anteriores. E eu volto a dizer, na nossa sociedade preconceituosa, machista, as decisões geralmente são tomadas por quem? Pelos homens. E como é um processo de resgate, é natural de que os homens que reencarnam homens de encarnações anteriores tenham muito mais dívidas do que as mulheres que reencarnam novamente mulheres de gerações anteriores que estiveram na Terra. Então, a visão espírita que a gente tem é que é mais frequente em homens, porque os homens tomam mais decisões. Nos últimos 100 anos da humanidade, nos últimos 200 anos da humanidade, nos últimos 500 anos da humanidade, quem tomava decisão? Eram os homens, independente do país que a gente está falando. E agora os homens voltam, encarnados homens, para tomarem decisões sobre o que cometeram muitas vezes de equívocos em encarnações anteriores. Então, aos olhos da ciência, a estatística é essa, o diagnóstico é mais fechado em homens, porque se cobra mais dos homens. E aos olhos do espiritismo, ocorre mais em homens, porque os homens reencarnam homens de compromissos do passado. Existem algumas condições obrigatórias que são importantes de se entender, que eu já falei um pouco, mas não custa nada repetir. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma observação? Então vamos lá. Déficit de comunicação e interação social, a gente falou. O comportamento restritivo e repetitivo é importante que se entenda. O transtorno do espectro autista traz pessoas muito rígidas, tem muitas regras, muitas metodologias para fazer uma coisa que para a gente é simples. Eu vou mostrar o slide depois desse, vocês vão ver que existe uma necessidade de se respeitar esse comportamento. Não é para chegar e quebrar essa rigidez, não é para chegar e quebrar certas restrições. Por exemplo, às vezes a pessoa evita ambientes muito cheios, que tenham muitas informações.
Então é um ambiente o quê? É uma pessoa que é mais restritiva. Então quando ele está na zona de conforto, ele se relaciona bem. Quando coloca muita informação, ele se relaciona mal. Então isso ocorre, isso é uma manifestação. Os sintomas são presentes desde o início da infância. Então são situações que vocês percebem que já vem com o espírito. Começa logo na infância. E o comportamento você vai observando. Existe prejuízo na vida diária. Então quer dizer que a pessoa que tem dificuldade de comunicação social, de interação social, não tem imaginação social, é uma pessoa que tem um comportamento muito repetitivo, muito restritivo, mas não tem prejuízo no dia a dia. Ele funciona bem, ele trabalha bem, ele conversa bem, ele não está tendo problema no colégio, ele não está tendo problema no relacionamento, não é autismo. O autismo, por definição, ele precisa de ter prejuízo. É um transtorno do comportamento que traz prejuízo, por isso que ele precisa de suporte. E aí vocês vão vendo que o que eu estou falando mostra que muitas pessoas que aparecem na internet classificando fulano ou ciclano de autista, não são autistas. E isso a gente precisa de estar atento, porque algumas pessoas se sentem bem quando tem um rótulo de algum tipo de patologia. Não é? Isso ocorre. É uma hipocondria. Isso já é descrito há milhares de anos na humanidade. E por último, exclusão de outra condição que explique melhor os sintomas. Às vezes eu estou deprimido, eu não quero me relacionar com as pessoas, eu não quero ter interação social, eu não quero ter nenhum tipo de imaginação social, não vou ficar pensando em fábulas, estou deprimido, não quero comportamento com as pessoas. Ou tenho algum tipo de doença, estou sofrendo alguma coisa que está diminuindo a minha vontade de estar com as pessoas. Então, é importante se entender esse conceito. Aqui eu vou mostrar para vocês, olha, o DSM-4 classificava o autismo dessa forma. Não é para vocês lerem, é só para vocês entenderem. O DSM-5 traz outra explicação do mesmo assunto. Depois o CID-10 traz outra classificação, e aí o CID-11, agora em 2022, traz outra classificação. O que eu quero mostrar para vocês é que o termo está sendo cunhado, está sendo aprimorado e está sendo estudado para que fique mais fácil. Porque senão fica uma confusão enorme de que, olha, o meu psicólogo está utilizando o DSM-4, o meu psiquiatra está usando o CID-10, o meu nutricionista está usando outro CID. Então, a gente vai chegar a um consenso em breve, tá bom? O que é importante a gente entender é que o CID-11 reformulou a forma como compreendemos o transtorno do espectro autista. Termos como meu filho é leve, graças a Deus, a vizinha é moderado. Isso não existe. Esse é um conceito que autismo leve, moderado, grave trazia preconceito. Trazia um rótulo de você classificar, fulano é grave, fulano é moderado, fulano é leve. Então, substituiu-se para o quê? Para o nível de suporte. Ele necessita de um suporte leve, necessita de um suporte moderado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, é importante se eliminar esse conceito, não, meu filho tem autismo, mas graças a Deus é leve. Isso não é para se praticado mais. A gente precisa de eliminar essa classificação. Para ser considerado o transtorno do espectro autista, resumindo para a TEA, é necessário que haja o prejuízo, isso a gente já falou, déficits permanentes e persistentes na comunicação social, padrões restritivos, e o nível de suporte é avaliado quanto a 4 apoios: da comunicação, lidar com mudanças. Olha, todo dia a gente vai para o colégio nesse caminho, mas hoje está alagado, a gente vai ter que ir por aquele outro caminho. A criança não consegue aceitar a mudança, ela tem que ir por aquele caminho, se for pelo outro caminho não aceita. Isso tem que ser trabalhado, isso vai sendo trabalhado até começar a aprender a lidar com as mudanças. Regular estímulos sensoriais. Existem certos estímulos que alguns autistas não aceitam, muitas vezes o toque humano, abraçar, cumprimentar, se aproximar, olhar nos olhos, são situações que, dependendo do comportamento, vai mudando. Não existe uma regra fixa. E é importante que o apoio venha também, não só para regular os estímulos sensoriais, regular as mudanças, regular a comunicação, mas também trazer autonomia. Então, se eu pudesse falar assim, o que é mais importante da gente entender do autismo hoje? O autismo, ele veio para a gente ajudar as pessoas que têm dificuldade de relacionamento a serem autônomas,
a conseguirem continuar depois que os pais morrerem, a conseguirem continuar com o apoio que vai recebendo para aprender a ser autônomo. Autônomo na relação social, autônomo na relação familiar, autônomo na relação do trabalho. Relacionamento, compartilhamento, dividir sentimentos. Qual é o objetivo da nossa existência? Não é aprender a amar no planeta Terra? Se a gente for perguntar, né? Além dos grandes mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, qual é o segundo? Amar ao próximo. Então, o grande mandamento que a gente está aqui é para quê? É para aprender a amar. Com o autismo, amar fica muito difícil se não for trabalhado o apoio. Porque se eu não consigo me relacionar com a outra pessoa, não consigo interagir, mesmo que eu seja uma pessoa boa, eu preciso de aprender a interação social. Então, o objetivo dessa nossa reunião de hoje é que a gente entenda que qual é a nossa função para ajudar os autistas. Ajudar na interação social para aprender a amar, aprender a compartilhar, aprender a dividir. O nível de suporte também não é rótulo, é estratégia. Então, não é, olha, o meu filho tem nível de suporte 2. É a estratégia que está sendo utilizada para você pleitear no plano de saúde, para você pleitear junto ao governo do seu país, para você pleitear o medicamento, para você pleitear o recurso que lhe é de direito, tá bom? Psicólogos, psiquiatras, profissionais da área de saúde precisam de se atualizar com urgência. Por quê? Porque o problema ele está na nossa sociedade. Quem pode ajudar são os profissionais de saúde. Então, é natural que se tenha uma atualização, uma formação sobre uma situação que a sociedade demanda, ela precisa desse suporte. E estar preparado é uma exigência ética dos profissionais da área de saúde. Ele precisa de estar preparado para poder ajudar as pessoas. Tudo bem? Alguma pergunta? Estamos indo bem? Muito bem. Agora, vamos entender como funciona um pouco o pensamento do transtorno do espectro autista. Isso daqui é uma cartilhazinha de um projeto chamado Integrar, que desde 2014 explica esta situação para os pais. Chega para o aluno que tem um transtorno do espectro autista, explica para ele, olha, você vai chegar na escola, vai entrar na sala, vai fazer suas atividades, vai aceitar a ajuda das outras pessoas, dos professores, dos tutores, das pessoas que estiverem na sala. Na hora do recreio você vai comer o lanche, depois você vai brincar com os amigos, vai voltar para as atividades, acabou, muito bem. Isso parece muito simples, mas para um autista é fundamental esse treinamento, porque ele pode se perder e não entrar na sala de aula, ele pode não aceitar ajuda, ele pode ir para o recreio e se distrair e não lembrar de voltar para a sala, ele pode ficar na sala e não entender que acabou. Então é importante, parece uma situação um pouco exagerada, mas isso desde 2014 tem essa cartilha trabalhando. E aí a gente vai agora falar um pouquinho aqui de uma psicografia do Raul Teixeira. Ame seus problematizados do corpo ou da mente, ou de ambos, cooperando com eles, com muita paciência e com ternura, para que possam sair vitoriosos da expiação terrena, avançando para mais altos voos no rumo do nosso Criador. Então é importante a gente entender que todos nós estamos envolvidos nesse processo de ajudar as pessoas que vêm. O familiar problema, não precisamos falar só de autismo, né? Todos nós temos na nossa família, às vezes nós somos até o familiar problema, né? Então é importante a gente se trabalhar para poder melhorar isso. O mês da conscientização do autismo, ele traz exatamente essas situações de encaixe, porque o objetivo principal do autismo é o quê? É a gente integrar ele à sociedade. Esse é o grande propósito. Quem agora te chega ao abrigo com deficiência e limitação, recupera-se no cárcere corporal de arbitrariedades que perpetrou no passado. Muitas vezes é uma pessoa muito inteligente e tão em si mesmada, tão interiorizada, tão voltada para a sua monoideia, para o seu pensamento fixo, ele esqueceu de se relacionar com as outras pessoas em encarnações anteriores. Não é uma pessoa má, é uma pessoa em si mesmada, e ela precisa de aprender a sair desse casulo e se relacionar de novo com a humanidade. Então é importante a gente ter esse entendimento. O filho marcado que resulta do teu corpo é a alma vitimada pela tua alma, não se esqueças.
Então, Joana de Ângeles lembra que é uma chance que você tem também de corrigir certos comportamentos que às vezes você levou essa criatura no seu passado. E aí vocês nascem juntos na mesma família para você ajudar, nascem como vizinhos, nascem como paciente e profissional de saúde, nascem como professor e aluno, vocês vão nascendo de alguma forma e se encontram de novo nas novas encarnações. É importante esse conceito. Se te repousa no berço de sonhos desfeitos, um filhinho deformado, amputado, dementado, deficiente de qualquer natureza, esquece-lhe a aparência e assiste-o com amor. Não te chega ao trono dos sentimentos por acaso. Nada é por acaso. Está tudo fazendo parte de um processo. Aquelas pessoas que estão vendo esses momentos de pandemia, de guerra, de doenças degenerativas e não entendem que para que haja uma purificação, primeiro vem toda uma tempestade, é porque a gente está precisando se debruçar mais nos ensinamentos de Jesus, porque Jesus deixou isso bem claro em vários tipos de publicações evangélicas e a gente precisa de lembrar disso. Antigo companheiro vencido suplica ajuda ao desertor, só agora alcançado pela divina legislação. Se encontraram novamente. Dá-lhe ternura, canta-lhe um poema de esperança, ajuda-o. Joana de Ângeles, de novo, nos trazendo essa informação. Para a doutrina espírita, existem 3 gêneros de doença, de patologia, de enfermidade. A gente tem a patologia kármica, são aquelas doenças congênitas, hereditárias, que são transmitidas desde o berço. Então a gente começa já a perceber que o autismo não necessariamente é um processo genético, mas não existe nenhuma doença no planeta que não tenha cumprido as leis da física, da química, da matemática, que é o quê? Para eu ter diabetes, eu tenho que ter algum problema no meu pâncreas ou em alguma célula. Para eu ter pressão alta, eu tenho que ter alguma coisa alterada no meu sistema circulatório. Para eu ter autismo, eu tenho que ter alguma coisa modificada na minha genética. Do contrário, seria um passe de mágica, e Jesus deixou claro que ele veio para cumprir as leis, não é? Ou por patologias adquiridas, são provocadas por desequilíbrios nesta vida atual. Então vamos supor, a pessoa começa a beber, fumar, não dorme, come mal, faz um monte de exagero, ela vai ter algum problema de saúde. Então são doenças adquiridas. Então eu tenho a doença kármica, que me acompanha e que vem para depurar o meu espírito. Muitas vezes eu tenho que nascer aqui com os elementos da terra, ir para o mundo espiritual, depurar no umbral, depurar em colônias, depurar esse perispírito, voltar para o planeta Terra de novo, um pouco melhorado, depurar mais um pouco. Então a gente tem doenças kármicas que elas transcendem a encarnação, voltam para a erraticidade, voltam para o planeta Terra de novo, ou outro planeta, conforme o tipo de patologia, de deformidade, de doença que a gente está falando. E a gente tem as predisposições físicas ou espirituais, e essas eu acho mais interessante de se falar. Então vamos supor que em uma vida anterior eu cometi muitos equívocos, muitos exageros e nasci com uma predisposição a ter uma doença no fígado. Se nessa encarnação eu pratico o bem, eu procuro cuidar da minha saúde, eu procuro ajudar o próximo, eu procuro ser um homem de bem, eu estou atenuando a lei de causa e efeito, eu estou reduzindo aquela minha predisposição. Mas vamos supor que eu encarne nesse momento com essas predisposições no fígado e seja uma pessoa que não controla o meu pensamento, não controla o meu comportamento, não trato bem do meu vaso físico. O que vai acontecer? Eu já tenho a predisposição, eu vou desenvolver as doenças precocemente. Então, o transtorno do espectro autista é uma situação que, quando trabalhado, vai ser atenuado, vai haver progresso, vai haver crescimento de todos que estão no entorno daquela patologia e todos crescem, todos melhoram, todos se aprimoram. O espírito, portanto, ele é herdeiro de si mesmo. Se você quer saber como você vai ser lá no mundo espiritual, pense o que o seu pensamento te atrai aqui. Qual a sua afinidade? O que você gosta? Com quem você anda? Como você gastou o seu tempo na Terra? É assim que você vai frequentar o mundo espiritual. Para qual colônia eu vou? Não sei, mas você vai para onde você tem afinidade. Ninguém vai para onde o seu padrão energético, seu padrão vibracional não permita.
Então, se você veio com uma missão, muitas vezes, muito dura, que causa muita tristeza, que causa muita dor, como enfrentar um transtorno do espectro autista, que precisa de um suporte avançado, é importante a gente entender que é um resgate, é uma situação que tem que pedir muita força, muita condição de ter fé para superar esse momento. Pesquisas relatam um aumento significativo do autismo desde 2000. Apesar dos avanços significativos da medicina, ainda não é possível afirmar a verdadeira causa. Ah, mas eu li na internet que é um problema que teve injeção da vacina. Eu li na internet que é um problema do raio solar. Eu li na internet que é um problema da comida que tem enlatado. Eu li na internet que é um problema dos conservantes. E aí eu queria explicar uma coisa para vocês. Não existe explicação para hipertensão. A gente sabe o que é hipertensão, mas ninguém sabe explicar qual é a causa da hipertensão. Não existe explicação para o diabetes. A gente ainda não sabe explicar o diabetes. A gente sabe o mecanismo de adoecimento, mas qual é a causa, em qual momento que aquela doença disparou? Por que uns são diabéticos insulino-dependentes? Por que os outros não são? Como são os seus subtipos? A gente não sabe o motivo, a causa. Não existe isso ainda, talvez um dia. Então, se a gente não sabe uma doença tão antiga como hipertensão e diabetes, não vamos cobrar da área de saúde o entendimento da causa, da verdadeira causa dessa condição. Então, que vocês lerem na internet, procurem filtrar, porque a verdade é que a gente tem muito mais dúvidas do que certeza na área da saúde, tá bom? Atualmente são classificados em 3 grupos, e isso é importante vocês entenderem que essa classificação ela está mudando, mas eu acho essa classificação ela mais didática. Então a gente tem o autismo clássico, é esse que eu falei com vocês até agora. A gente explicou que tem dificuldade de interação social, comunicação social e imaginação social, tá bom? Aí existe o autismo de alto desempenho, antigamente chamado de síndrome de Asperger. São crianças que nascem com uma habilidade muito grande em determinadas situações, aí você imagina, poxa, isso é uma benção, meu filho tem altas habilidades. Tudo bem, mas cuidado, porque essas altas habilidades, elas funcionam como uma armadilha, porque ele fica ensimesmado naquele pensamento e não consegue desenvolver as outras habilidades. E às vezes essa ele já sabe muito, ele veio para aprender as outras, e às vezes os pais estimulam nessa. Vamos entender, a pessoa nasceu com a habilidade de tocar piano, 4 anos de idade tocava piano igual o Mozart tocava, ótimo, mas trabalha as interações sociais, trabalha a comunicação social, trabalha a imaginação social, para que ele tenha autonomia. E a gente vê que isso, muitas vezes, os pais imaginam que vão ter um novo Mozart em casa, e aí acabam corrompendo essa necessidade do suporte. E o distúrbio global do desenvolvimento sem outra especificação. Nossa, que nome difícil. É difícil porque realmente ali a gente coloca naquele quadrado tudo que a gente ainda não conseguiu entender do autismo. Então vejam como ainda está em crescimento, em aprendizado. Existe uma classificação que a gente coloca ali porque a gente ainda não entende totalmente as manifestações. E algumas a gente acredita que serão separadas em subclassificações para que fique mais fácil o suporte. Alguma pergunta? A gente vai um pouquinho no espiritismo, vai um pouquinho na área de saúde. Nenhuma pergunta? Alguma aí da internet? O pessoal da internet também não pergunta nada, né? Olha, o autismo clássico são crianças que não conseguem estabelecer um contato visual, não usam a linguagem falada para se comunicar, não conseguem interagir socialmente. É aquilo que eu comentei com vocês, você conta uma piada e ele não consegue perceber a piada. Você às vezes é uma pessoa debochada, sarcástica, ele não consegue perceber aquilo. E não é por falta de aprendizado, de conhecimento, é por falta de imaginação social, tá bom? O autismo de alto desempenho é aquela situação que a gente comentou, possui as mesmas dificuldades dos outros autistas, às vezes num nível de suporte leve, mas é importante que se trabalhe essa interação social, porque senão fica vivenciando a sua alta habilidade, que já está de sobra, e o que veio fazer na Terra não é desenvolvido. Então é importante a gente abordar, né, nesse aspecto essa situação.
O distúrbio global, ele tem dificuldade de comunicação, de socialização, no entanto, ele não tem sintomas suficientes para se enquadrar em nenhuma das categorias, o que dificulta ainda mais o diagnóstico. Então, ele tem prejuízo social, mas não tem um comportamento de alto desempenho. Ele tem prejuízo social, mas ele não tem o mesmo comportamento de um autismo clássico. Faz certas coisas e não consegue fazer outras coisas. Aí a gente classifica nesse terceiro tipo. Tudo bem? Para que essa classificação? Para facilitar o suporte também, sempre buscando entender que é para melhorar o suporte. Do ponto de vista espiritual, o autismo se trata de uma experiência para o espírito. Essa experiência é um resgate, é uma forma de aprender a amar, é uma forma de aprender a socializar os seus pensamentos, as suas altas habilidades, a sua capacidade genética, muitas vezes, que vai ajudar a continuação da humanidade para o mundo de regeneração. Essa diversidade genética vai ajudar o crescimento da humanidade. Dessa maneira, a reencarnação pode ser apresentada de duas maneiras dentro do autismo. A primeira, como uma expiação planejada, quando o espírito ele deseja a reencarnação, ele permite, é uma prova, é uma expiação. A segunda é como uma reencarnação compulsória, quando o espírito rejeita a reencarnação, e essa geralmente vem com um nível de suporte maior, geralmente vem com um nível de dificuldade um pouco maior. Então existem duas formas. E existe uma terceira forma, mais incomum, que é possível que ocorra, né? Deixa eu comentar aqui para vocês. Na expiação planejada, geralmente é acometida por culpa, onde o tratamento é dividido em 4 etapas. O tratamento espiritual, que é necessário que se faça esse tratamento, por exemplo, ambientes com muito barulho, situações, nossa, esse menino é um peso, não aguento mais carregar esse menino, nossa, essa menina acabou com a minha vida, eu não consegui fazer mais nada, tudo isso causa perturbação social. Então é importante que se desenvolva um ambiente acolhedor, que se evite barulhos, que se evite confusão da casa, então isso é importante. O tratamento do processo obsessivo é muito frequente, como a gente falou, são espíritos como nós, que são viajantes multimilenares, e junto com seus amigos de encarnações anteriores, também têm seus desafetos de encarnações anteriores. E é muito comum que quando voltam aqui para a Terra, esses desafetos estimulem muitas vezes as dificuldades. E aí quando você trata de desobsessão, tanto a auto-obsessão quanto a obsessão de espíritos terceiros, porque ele próprio muitas vezes faz obsessão contra si próprio, né? Então é importante esse entendimento. O tratamento das neuroses e do quadro clínico, por quê? A partir do momento que o espírito está preso a um corpo que tem dificuldade de relacionamento, ele desenvolve certos traumas, certas mágoas, certos sofrimentos, certas neuroses, memórias do que foi passando até aquele momento da vida dele. E isso a gente trata dentro da medicina, dentro da área de saúde. Tem tratamento tanto com terapia quanto com medicamentos, porque vem as decepções, né? Os amiguinhos foram fazer uma coisa, eu não consegui fazer. Traz uma certa dificuldade, uma certa dor, né? E por último, a abordagem também do progresso moral. Preciso se trabalhar o progresso moral. Do mesmo jeito que se trabalha com as crianças que não têm o transtorno do espectro autista, a moral deve ser trabalhada em todos nós. O objetivo fundamental. Na expiação compulsória, ou seja, aquela que o espírito ele é recidivante, ele é repetitivo nos seus equívocos de encarnações passadas, é um aluno repetente, ele vem para passar aqui por um estágio obrigatório, geralmente com um grau mais avançado do espectro autista. Ele tem uma severa dissociação socioafetiva, dificuldade de relacionamento. Muitas vezes a criatura tem dificuldade na aceitação de qualquer proposta dentro do ambiente, porque ele não queria ter reencarnado. Trouxeram para o planeta. No fundo, a participação, a vontade é um pouco menor. Maior severidade do quadro e muitas vezes baixo teor de maturidade moral. Então isso tudo junto forma uma combinação difícil para os pais, para os avós, para os amigos, para os parentes.
É um processo muito doloroso. Então, às vezes, a pessoa vê uma criança com uma necessidade especial relacionada ao autismo, precisa entender que aquela família está carregando um peso há muito tempo. E, às vezes, a gente vê algum grau de intolerância, algum grau de agressividade. Se ponha no lugar do outro. Imagina o que o outro está passando para chegar até ali, né? E dificuldade em aceitar as dores reencarnatórias. Porque aquele espírito no mundo espiritual, muitas vezes, estava sendo perseguido. E aí a internação compulsória, às vezes, é um avô, é um espírito amigo da família, é uma entidade que pediu por ele para sair da erraticidade e vir para o planeta Terra para ter um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, porque estava sendo muito perseguido no mundo espiritual. Mas ele chega aqui e muitas vezes ele ainda não aceita essas dores encarnatórias. Como toda doença, né? Como todo adoecimento, muitas vezes a gente não aceita. Além desses dois citados, como eu falei, em casos reduzidos e raros, importante deixar isso bem claro, à luz do Espiritismo, existem também aqueles grupos de espíritos que vêm como missão, nas quais visam auxiliar a humanidade em seu progresso, auxiliando em pesquisas e descobertas para contribuir com seu DNA nas futuras gerações, pois destas mutações genéticas serão benéficas a longo prazo. Nós sabemos que desde 2000, espíritos de grau elevado estão nascendo entre nós. Isso já tem muitas e muitas informações na literatura espiritual. Esses espíritos que vêm com o transtorno do espectro autista, às vezes vêm exatamente para que a gente possa progredir e nós vamos ver verdadeiros prodígios entre nós, desde que nós façamos a nossa parte no acolhimento, na visão acolhedora espírita destas criaturas. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente já vai caminhando para o final. Nesse sentido, entendemos que o autismo não é um castigo, porque não existe a lei de punição nesse caso. Na verdade, é o quê? É uma quitação de dívida, é um ajuste de contas, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de aprendizado para todos nós. Vejam, quando a gente sair dessa reunião de hoje, nossa visão muda. Quando a gente olhar agora uma criança autista, a gente vai ver de outra forma, porque a gente consegue ver o lado espírita dessa alteração. Mas sim um instrumento que vai proporcionar aprendizado através da lei da causa e efeito, que convida o espírito ao ajuste da consciência desejosa de se pacificar. Destarte disto, os conflitos existenciais são convites para que o indivíduo possa desenvolver um propósito na sua existência. Porque às vezes ele ficou preso nas suas ideias, na sua monoideia durante tanto tempo, que ele até perde o propósito. De que adianta ele dominar muito um assunto se ele não divide isso com a coletividade? E também a gente lembra, né, que dentro desse sentido, trabalhando em função de superação, em comunhão consigo mesmo e também com Deus. Então é importante a gente entender essa necessidade de partilhar. Fala, minha querida. É que a irmã do antes, ela descobriu que ela tinha eu não sei se é autismo, não sei, há pouco tempo ela é professora da rede municipal, da aula de inglês, e ela ficou um pouco assustada. Aí eu queria assim, perguntar, quando a pessoa descobre, depois de adulto, e eu conheço uma outra situação também, de uma conhecida que descobriu que o filho era autista, depois dele já quase adolescente. Ela achava que aquele comportamento era um comportamento, assim, acho que é normal, né? Não sei. E agora descobriu. Quando se descobre, assim, tarde, né? É pior? A pergunta é muito boa. A pergunta dela é se depois que a pessoa já está mais amadurecida, e aí ela descobre que ela tem um componente que mostra que tem um transtorno do espectro autista. O que fazer, né? A gente volta para a base do que a gente falou aqui. Se ele tem prejuízo funcional, se ele tem prejuízo na interação social,
se ele tem prejuízo na comunicação social, se ele tem prejuízo na imaginação social e se ele está funcionalmente tendo dificuldades, ele precisa de suporte, precisa de apoio, precisa de ser ajudado. Mas se é uma pessoa que fez uma entrevista, fez um questionário, fez uma avaliação psicológica, que quem faz esse diagnóstico geralmente é o psicólogo, fez uma avaliação e foi confirmado que ele tem o transtorno do espectro autista. Mas se ele não tem prejuízo, já chegou até aquele ponto de adolescente ou mais velho, ele não está tendo prejuízo, não há necessidade de suporte. E sim de se entender melhor, fazer uma viagem interior, como qualquer outra pessoa precisa de fazer uma viagem interior e se relacionar bem, ser uma pessoa de bem. E está vendo muitas situações de pessoas descobrindo depois de adulto. Então, e essas pessoas, às vezes, que descobrem depois de adulto, começam muitas vezes a se incorporar como doente. Começa a se trazer para si uma imagem de que ele não era normal no sentido de relacionamento. Mas se ele se relacionava normalmente, se ele tinha comunicação normal, se ele tinha uma interação social normal, se ele tinha imaginação social, ele tinha um comportamento que não tinha déficit, não tinha prejuízo. E se não tinha prejuízo, para que sofrer? Né? Então, assim, à luz da nossa orientação, tanto espiritual quanto voltado para a área de saúde, a recomendação que a gente tem é, se tem prejuízo funcional, vamos trazer suporte. Se não tem prejuízo funcional, vida que segue, seja um homem de bem, uma mulher de bem, se relacione com as pessoas, desenvolva, já que você descobriu que tem o traço autista, desenvolva a interação social, trabalhe em si um crescimento. Aprenda a lidar com essas repetitividades, com essas rigidezes, né, com essas situações e procure se aprimorar. Como também a pessoa que tem depressão, como a pessoa que tem ansiedade, como a pessoa que sofre de outro tipo, de distimia, que sofre de depressão pós-parto, depressão sazonal, tanto faz. Então, é uma coisa que todos nós, ninguém assim é totalmente normal, vamos dizer assim, todo mundo tem uma limitação. Temos 3 perguntas aqui da internauta. A primeira é de Ana Beatriz Gago, que diz o seguinte: boa noite. Como a pessoa vai aprender a amar se ela tem dificuldade de socialização? Então, como ela chama? Ana Beatriz Gago. Ana Beatriz, obrigado pela pergunta. Daqui a pouquinho eu vou falar como é que os pais, como é que a família pode fazer para ajudar essa pessoa a aprender a amar, a interagir melhor e trazer para próximo algumas situações que eu vou sugerir à luz da doutrina espírita. À luz da área da saúde, é preciso suporte. Se a pessoa não consegue se relacionar de forma nenhuma, tem um grau avançado do transtorno do espectro autista, o suporte que ela vai ter na ação social, na psicologia, no acompanhamento de equipe multidisciplinar, vai trazendo até que haja uma interação. Acredite que vai melhorar. E a parte espiritual eu vou falar um pouquinho mais à frente, faltam alguns slides. Perfeito. A segunda pergunta é do nosso irmão Miraldo Cipriano, que diz o seguinte: como o diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista pode influenciar o desenvolvimento social e cognitivo da criança ao longo da vida? Então, é muito importante que quanto mais precoce se faça o diagnóstico, Miraldo, mais rapidamente vai ter o suporte e menos limitações a pessoa vai vivenciar. No exemplo que eu falei ainda há pouco, você imagina que a pessoa mais madura, ela já passou por vários traumas, vários tipos de neuroses, vários tipos de mágoas, vários tipos de sentimento que ele vivenciou, sem saber muitas vezes que se tivesse tido suporte, teria contornado melhor. Então é igual a gente pegar uma pessoa que enxergava mal e dar um óculos para ela. Então a pessoa que tem o autismo, ela precisa do suporte. A partir do momento que você dá o suporte, ela vai ter um desempenho melhor e vai ter menos dor.
E a terceira e última pergunta, até o momento, é de Mônica Mota. Boa noite. Existe a possibilidade do paciente ter desenvolvido ou acelerado o espectro pela imunização da catapora? Tem uma paciente e o acompanhamento médico levantou essa possibilidade. Olha, Mônica, eu acho que é muito importante a gente entender que a gente ainda não conhece totalmente a causa do transtorno do espectro autista, até porque ele não é uma doença, né? Na verdade, é uma dificuldade de interação social. Mas o que eu posso te garantir é que, baseado nas informações que a gente tem hoje em dia, não existe uma causa única para o transtorno do espectro autista, é uma causa multifatorial. Como toda doença, você tem o fator ambiental, você tem o fator alimentar, você tem o fator social e você tem o fator do comportamento, do pensamento. Então não dá para a gente simplificar tanto uma doença, um transtorno tão complexo, como se fosse um jogo de Lego, que você encaixa uma pecinha, toma uma vacina e aí dá um comportamento que vai trazer uma situação. Mas existe muita informação na internet, parece brincadeira, mas é sério, existe muita informação na internet para trazer confusão. Hoje, se você coloca uma publicação dessa, dizendo que a pessoa comeu uma salsicha e você viu que aquilo desenvolveu autismo, vai ter muito mais visualização do que se eu postar um artigo científico explicando que o autismo é uma doença multifatorial, porque o algoritmo que existe no Instagram, no Facebook, no TikTok, ele busca o conflito, ele busca a desinformação, ele busca o combate. Então, busque informações científicas que vão trazer mais paz de espírito para você. A imunização é segura, mudou a história da humanidade. Antigamente a gente tinha pessoas com uma expectativa de vida muito baixa e hoje a imunização trouxe para nós exatamente o oposto. A gente tinha milhares de pessoas que morriam pela falta de imunização. O que trouxe, vamos dizer assim, uma equalidade para toda a humanidade foi exatamente a possibilidade de se distribuir, os países ricos distribuírem a imunização para os países pobres. Tanto é que os países pobres menos imunizados têm menos expectativa de vida do que os países ricos imunizados. E os profissionais de saúde imunizam seus filhos, senão eles não imunizariam também. Muito bem, mais alguma pergunta? Eu achei muito importante essa colocação da Mônica, porque isso a gente vê todo dia na internet. Pois não? Sobre a lógica espírita, qual a diferença, ou qual a diferença básica entre uma criança com um espectro autista e uma criança com síndrome de Down? Aos olhos da doutrina, a síndrome de Down, ela tem uma característica genética muito estudada. Então, o que acontece? Existe ali um processo já de planejamento voltado para esse resgate do grupo familiar, da mesma forma como existe no autismo. Mas como a síndrome de Down ela foi mais estudada, a gente conhece ela mais dentro da doutrina espírita, é justo que a gente faça um paralelo com o espectro autista. Eu acho que é essa a sua pergunta. E existe a mesma semelhança. O grupo familiar, os vizinhos, os professores, as pessoas que conhecem aquela criatura que sofre, participam de um processo de resgate, um processo de quitação de dívida. E da mesma forma que a síndrome de Down não é só a trissomia do gene 21, ela vem acompanhada de várias outras situações, além da genética, o autismo, para se manifestar, precisa de ter algum grau de modificação. Mas aos olhos da doutrina espírita, como você perguntou, ambos são um processo muito semelhante. Como o Alzheimer, como o Parkinson, são doenças que vêm, a pessoa está bem e de repente começa a ter uma demência, né? Uma deterioração, exatamente para poder todos participarem do aprendizado do amor. Então, se a gente pudesse explicar qual a semelhança das duas, da síndrome de Down e também do espectro autista, é que as manifestações também são de graus diferentes, né? Você tem a síndrome de Down de um grau mais severo, né? Ou até mesmo mais leve, mas é também relacionado ao suporte. Tá bom? Mais alguém? Ninguém? Muito bem. Então, dando continuidade, ainda não foi encontrado pela ciência a cura para o autismo, porque também não é uma doença. Mas temos uma equipe multidisciplinar
medicamentos e algumas terapias que auxiliam no tratamento. O ingresso e o suporte em qualquer sistema religioso, então é importante também, os internautas, as pessoas que nos ouvem, a gente não falou de obsessão, a gente não falou de necessidade de desenvolver a moral. Qualquer religião vai ajudar no desenvolvimento do transtorno espectro autista. Ah, mas tem que ser espírita? Não, pelo contrário. Existem religiões muito acolhedoras, muito boas, que estão preparadas para ajudar os pais com as dificuldades na parte da religião, que têm capacidade de acessibilidade. As casas espíritas, eu comento com frequência isso também, a gente precisa de ter acessibilidade para as pessoas que têm familiares com transtorno do espectro autista, né? Isso é muito importante, né? Então, um ambiente mais propício. O ingresso, portanto, em qualquer terapia religiosa é muito precioso. No Espiritismo, as casas espíritas dispõem de algumas dessas terapias, como as citadas por Divaldo. Então, eu tinha comentado, né, que ia explicar o que pode se fazer. O que eu vou fazer? Ele não se relaciona comigo. Essa minha filha com autismo, ela não consegue se relacionar, ela não aceita o toque, não aceita o abraço, não interage com ninguém. A gente sempre tem uma dificuldade de interação e eu quase não consigo chegar até ela. O que eu posso fazer na doutrina espírita? Então, a gente pode trabalhar com a fluidoterapia dos passes, com a água fluidificada, evangelização infantil e a inclusão na evangelização infantil, aqueles da evangelização que se encontram aqui, lembrar de começar a já ter uma estratégia, um plano de cuidados para uma criança autista. Antes de receber, perguntar aos pais qual o grau de suporte que ele precisa. É suporte leve, é suporte moderado ou é um suporte mais intenso? Para saber como é que a casa vai acolher antes de trazer, para que sempre preparar os coleguinhas também, ensinar como é que vai reagir em relação à inclusão, sempre visando inclusão. A desobsessão, como eu comentei, é um processo que o resgate é necessário. Então, até o próprio espírito faz a auto-obsessão. Quantas vezes nós aqui não nos sabotamos? Nós não somos todos nós autistas, pode ser que alguns sejam, mas quantos de nós faz auto-obsessão? Quantos de nós se sabota? Sabe que não deve fazer aquilo, mas faz. Sabe que não tinha que ter aquele comportamento, mas faz. Sabe que chegou a hora de mudar o comportamento, mas não mudou. Sabe que chegou a hora de mudar o pensamento, mas não muda. Quantos de nós somos assim? A gente lembra de Paulo, né? Dizendo que ele não conseguia fazer o bem que gostaria, mas o mal esse ele fazia. Então, se o apóstolo da luz tinha essa dificuldade, imagine nós e as criaturas, as crianças, né? Eu falo criatura para não ter que ficar falando menino, menina, né? Acho que fica melhor assim. Até mesmo porque a gente sabe que a sexualidade também, ela vem manifesta não só a meninos e meninas, mas também com a homossexualidade. Então a gente também precisa de lembrar, por isso que eu gosto às vezes de falar criatura, para não haver essa dificuldade. A conversação paciente e edificante. Então, na parte, né, que nos perguntaram, sempre muita paciência, porque o exercício da paciência já é uma forma de resgate, e sempre muito tolerante no sentido de, quando for conversar, evitar reclamações. Muitas vezes, quando a gente está estafado, cansado, aquela luta diária, todo dia, aquele familiar, né, muitas vezes é pesado, é duro. Aí às vezes a pessoa desabafa, chega alguém, cara, não aguento mais, olha, eu estou sofrendo tanto, essa criança está me trazendo esse problema e tal. Aquilo não é uma conversa edificante. Então, se você quiser reclamar, pede alguém para ficar com essa criança, vai no psicólogo, faz uma terapia e lá você pode desabafar, levar todas as suas mágoas, trabalhe isso em você, mas evite conversa não edificante perto de um familiar problema. Procure sempre fazer o quê? Elogiar, se você puder. Claro que não é ser um elogio falso. Fez uma coisa melhor, elogia. Fez uma coisa, elogia. Mas nunca trazer aquele comportamento de cobrança, aquele comportamento de crítica, aquele comportamento que é não edificante. Porque quando você faz um comportamento não edificante, a psicosfera em torno daquela criatura que já tinha muita obsessão fica extremamente propícia para os obsessores chegarem ali e potencializarem todo aquele pensamento negativo sobre ela.
Então, se você quer blindar a sua casa, siga esses passos. Música suave vai ajudar muito, né? A perseverança do amor para que o mesmo se sinta aceito e confiante. Então, lembrar sempre do Evangelho no lar. Qual a função do Evangelho no lar? É exatamente purificar o ambiente dos seus pensamentos que contaminaram a semana inteira a sua casa. É trazer um canal direto com a providência divina para que eles possam acessar a mente das pessoas da sua casa, da vizinhança da sua casa, do seu bairro, do seu país e assim por diante. O que significa esse símbolo? A cor azul era por causa da maior incidência de casos do sexo masculino, mas vocês podem ver que isso já foi mudado. A gente tem o girassol, né? E o quebra-cabeça representa a complexidade do autismo, mas sempre com a necessidade de quê? Conexão, de interação, de inclusão. Essa é a ideia do símbolo, né, que a gente carrega. Espíritos há que buscaram na alienação mental, através do autismo, fugir às suas vítimas e apagar as lembranças que os incomodam, produzindo um mundo interior agitado ante uma exteriorização quase ausente, quase sem vida. O modelador biológico imprime automaticamente nas delicadas engrenagens do cérebro e do sistema nervoso o de que necessita para progredir. O que ele precisa? De asas para voar, ou de um presídio para se aprisionar. E ele vai tomar essa decisão baseada em como nós estamos acolhendo os nossos entes queridos. Se você está dando asas para essa sua criatura que sofre, ou se você está ajudando ela a se aprisionar cada vez mais. Então depende de nós. A doutrina espírita pode nos facultar compreender que um autista não o é por acaso biológico. Veja bem, foi uma pergunta que nós tivemos aqui, né? Nem seus pais e familiares estão convivendo com ele como uma causalidade, não foi por acaso. Há uma continuidade de vidas anteriores e, sobretudo, uma continuidade do período entre as encarnações. Então, a gente volta para o mundo espiritual, estuda lá, a gente é treinado lá para voltar aqui e ajudar esse parente com o transtorno do espectro autista. Só que a gente chega aqui, esses jogos dos sentidos nos seduzem e às vezes a gente tropeça, a gente falha, a gente erra com eles, mas depois de uma reunião como essa, a gente reflete direitinho e a gente vai procurar cuidar um pouco melhor dessas oportunidades que nos deram. Conversar com o autista quando ele estiver dormindo, uma pista boa para essa nossa colega que perguntou como comportar, como é que eu vou fazer? Ele não deixa nem chegar perto. Eu entendo, muitas vezes é agressivo, muitas vezes tem essa dificuldade. Mas dormindo, o que acontece? Durante o sono, o espírito continua acordado. Quem dorme é o corpo. Nós nunca dormimos, a gente nunca dormiu. Só o corpo. O espírito é multimilenário, ele está sempre trabalhando. Então, quando a gente dorme, o espírito do autista fica mais acessível. Acessível ao quê? A uma conversa calma, a um pensamento edificante, a músicas edificantes, a preces intercessórias. Então, durante o sono, o cérebro está dando espaço para que comunicamos diretamente com o espírito. O que eu vou fazer então? Coloque músicas suaves, fale pausadamente. Estamos contentes porque você está aqui entre nós, uma fase muito boa. Imagina que você está aprisionado a um corpo doente e aquela alma que está ali do lado, teu pai, por exemplo, tua mãe, fala, olha, estamos contentes, você está aqui conosco. Olha que frase bonita, né? Você tem muito o que fazer aqui na Terra, porque às vezes o Espírito fala, olha, com esse corpo doente, eu não vou me relacionar, eu não quero essa prova não é para mim. Mas houve um pai, uma mãe, um avô, um amigo, uma pessoa que está tratando da outra, falar, olha, você vai ser feliz nesta vida, nós te amamos muito, você é amoroso. Repita, você é amoroso. E aquilo vai chegando no perispírito daquela criatura que está desdobrada. Nós sentimos que você é amoroso. Então, como eu falei, às vezes é agressivo, esse trabalho todo dia vai melhorando o ambiente da sua casa. Vai ficar ótimo? Com o tempo vai melhorando, mas a gente também não pode dizer que vai ficar ótimo, porque a prova é essa. Então, a gente também tem que lembrar que o que a gente quer é aprimoramento, não é? E conte fatos bonitos, fale da beleza da natureza, da beleza da amizade e da beleza do amor. Tá bom?
Eu vou chegando ao fim, deixo minhas mensagens finais. Vale ressaltar que não é necessário buscar a real causa pela qual o espírito reencarnou com autismo. Isso não tem importância nenhuma depois do que a gente viu aqui. Qual é a causa? Não tem importância nenhuma. Qual a causa do Parkinson daquele meu parente que estava bem e de repente agora ele tem dificuldades? Não importa, importa o que eu posso fazer por ele, né? O importante é que os pais ou os responsáveis por esse ser que retorna à vida corporal, nesta condição, olhem para o seu filho ou filha como um espírito em evolução, que precisa do auxílio e principalmente do exercício do amor da família. Todos têm que estar envolvidos, não é? Da compreensão e aceitação destes que foram escolhidos para trilhar juntos esta existência. Que vocês pais tenham a certeza e a confiança de que não trilham sozinhos essa jornada, pois nosso Pai, que é puro amor e bondade, jamais desampara nenhum de nós. Então, aqueles que nos ouvem, entendam que às vezes a dor é muito grande, às vezes o golpe é muito forte, mas nessa hora Jesus sempre vai estar junto de nós. Sigam firmes e alegres, pois a luz que vem do alto os envolve sempre e a todo momento. Nos momentos de dúvida, nos momentos de dificuldade, eleva o pensamento, pede e receberás. E quando por algum motivo se sentirem desanimados, roguem ao Criador, a Jesus, aos benfeitores da luz, ao seu anjo guardião, a força e a coragem necessária para seguirem em frente. Aqui a gente recomenda esses livros, se quiser fotografar eu vou parar um pouquinho, e estas palestras. Aqui perto, não é, que eu consegui conversar bem, foi com Sérgio Thyssen, que é uma pessoa que eu tenho um grau de amizade e relacionamento muito bom, e a gente pôde trocar ideia. Ele faz um trabalho brilhante no Rio de Janeiro, é uma pessoa que também é cardiologista, então a gente troca muita figurinha, aprendi muito com ele. Não posso deixar de comentar aqui sobre o trabalho brilhante que o Sérgio Thyssen faz, né? E que é uma pessoa mais acessível destas que eu estou trazendo ali das palestras. A gente chegou ao final, né? E agradeço a vocês a oportunidade.